E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio trazer o projetor Trandel TD97, esse projetor que está aqui dentro da caixa. Ele que foi um modelo muito pedido por vocês nos nossos outros vídeos, bastante gente comentou que queria ver esse projetor aqui no canal, então a gente trouxe ele para fazer nossos vídeos, nossas comparações, nossas análises. E no vídeo de hoje a gente vai tirar ele da caixa para vocês verem um pouquinho mais do design desse projetor, ver um pouquinho o que acompanha ele na caixa também, e já vai ligar para vocês verem as primeiras imagens do TD97 em funcionamento. Aqui na caixa basicamente a gente não tem muitas informações, só fala aqui na lateral que é um projetor da Trandel, tem mais ou menos uma imagem aqui de como que é o projetor e fala que ele é um projetor Full HD. Então vamos tirar ele da caixa para dar uma olhadinha mais de perto nesse projetor. Então agora a gente já tirou o projetor da caixa, a gente consegue dar uma olhadinha no design. Como vocês podem ver, é um projetor bem robusto, olha, até um pouco pesado, então ele não é, já vou adiantando para vocês, aquele projetor mais ideal para quem quer carregar de um lado para o outro, porque ele não é tão compacto, pelo contrário, ele passa um ar mais robusto, de ser um projetor bem construído. A gente vê aqui que é um plástico que parece ser bem resistente, e ele tem um design bem bonito. Aqui na frente a gente tem esse acabamento em tecido, né? Tem também essa proteção aqui para a lente que a gente pode tirar, mas ó, na frente vocês conseguem ver que é um projetor bem bonito. Na lateral basicamente a gente tem as saídas, né, e entrada de ar do projetor, e aqui na parte de trás a gente tem as principais conectividades. A gente consegue ver que é um projetor que tem dois HDMIs, dois USBs e também tem um P2 aqui caso você queira conectar algum dispositivo de áudio como um fone de ouvido ou uma caixinha de som, e também tem um AV que a gente utiliza naquele adaptador que já veio na caixa também. Tem a entrada de energia também fica aqui na parte de trás, e o som ele fica aqui, ó, ele não é um som estéreo, a gente não tem duas saídas, então o som ele vai sair somente pela parte de trás do projetor. Agora mostrando aqui para vocês na parte de cima, ó, basicamente a gente tem aqui na parte de cima o ajuste de foco, então a gente consegue girar aqui, ó, ele vai mexendo na lente para a gente conseguir ajustar certinho o foco em relação à distância que a gente está na parede, e ele também tem um ajuste de keystone aqui na parte mais de trás, ó, que é quando a gente não coloca o projetor bem de frente para a parede, por exemplo, se botar ele um pouco mais inclinado, ou então você não conseguir deixar bem de frente para a parede, a gente consegue usar o keystone para fazer o ajuste do ângulo da imagem. Aqui na parte superior a gente também tem os botões do projetor, além de um controle remoto que vocês já viram que ele acompanha, a gente consegue fazer os principais comandos aqui na parte de cima. A gente tem o botão Power, a gente tem o botão de menu, a gente tem as setinhas para fazer a navegação. Uma outra coisa que eu acho que já é legal mostrar para vocês, ó, aqui na parte de baixo a gente tem embaixo dessas borrachinhas o suporte caso você queira pendurar esse projetor no teto, né? Então a gente tem que comprar um suporte de 4 pontos para esse projetor, e aí sim a gente consegue pendurar ele no teto. Outra coisa legal que tem aqui embaixo para mostrar para vocês, ó, ele tem esse acessóriozinho aqui, ó, que a gente consegue girar e colocar assim o projetor um pouco mais inclinado. Se você precisar fazer a imagem um pouco mais para o alto na sua parede, a gente consegue ajustar aqui embaixo. Uma outra coisa bem legal que eu já vi que ele tem, deixa eu só mostrar para vocês, ó, é desse lado aqui, ó, a gente consegue puxar, que é o filtro do projetor para fazer a limpeza. É esse filtro que vai impedir que sujeiras entrem aqui na lente do projetor, e também como a gente tem esse acesso fácil aqui para o filtro, a gente consegue fazer a limpeza com bastante facilidade, a gente não precisa desmontar todo o projetor, o que eu acho algo bem interessante também. Na parte da frente, basicamente, além do design aqui, como eu falei, que tem um acabamento meio em tecido, a gente também tem a lente aqui do projetor. Então, em relação ao design, como a gente pode ver, é um projetor que parece ser bem construído, tem um design bem bonito também.
Antes de a gente ligar o projetor aqui para vocês verem as primeiras imagens em funcionamento, só queria deixar um recado para vocês que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja onde a gente trouxe esse projetor. Se você estiver pensando em comprar ou quiser dar uma olhadinha no preço, o link vai estar aqui na descrição. E se a gente conseguir algum cupom de desconto para deixar ele ainda mais barato, a gente também vai deixar na descrição do vídeo. Também queria pedir para vocês já irem deixando o seu like, também comentando o que vocês estão achando desse projetor, o que vocês querem ver sobre ele aqui no canal, ou se você já tem esse projetor, coloca pra gente também o que você acha do seu projetor TD97 aqui no campo de comentários. Mas sem enrolar mais, vamos ligar o projetor pra gente ver as imagens dele em funcionamento. Então, pessoal, eu tô gravando essa parte aqui depois de já ter ligado o projetor, só para avisar para vocês ficarem até o final do vídeo, porque depois de ter ligado esse projetor eu me surpreendi bastante. Inclusive eu liguei ele no lado do Lenovo L5, que para quem acompanha o nosso canal era atualmente o projetor com o melhor custo-benefício que a gente já testou aqui no canal, né? Nesses projetores que custam ali na faixa de R$1.000, R$1.500, era o projetor que estava conseguindo entregar pra gente o melhor resultado. E uma coisa que eu observei é que esse é um projetor realmente que tem tudo para concorrer com o Lenovo L5, por isso que eu já estou passando algumas imagens para vocês terem uma ideia em relação aos dois projetores. Não vou dizer ainda qual é qual, né? A gente vai falar mais sobre os dois projetores mais lá para frente no vídeo. Então só o recado para vocês assistirem até o final, porque a gente já vai passar imagens do projetor em funcionamento e também imagens ligadas no lado do Lenovo L5. E já vou adiantando para vocês que sim, de forma geral ele se saiu muito bem. Vocês já conseguem ver um pouquinho das cores da imagem que ele consegue nos entregar. Como vocês devem estar percebendo, é uma imagem bem nítida e as cores também nesse projetor são bem vivas, o que é algo extremamente positivo. Além disso, eu acho que vale a pena comentar que esse projetor também tem um foco que é muito bom e bem fácil de a gente ajustar. Ele tem keystone tanto físico, que a gente pode ajustar ali na roletinha que tem no próprio projetor, ou tem o keystone de 4 pontos digital, então permite você ajustar muito bem a imagem na sua tela. E outra coisa que me chamou a atenção já nessa primeira utilização do projetor é que quando a gente ligou, o projetor já estava conseguindo entregar uma imagem muito boa. Quando a gente pega outros projetores concorrentes, às vezes a gente tem que ir lá no menu de configurações e calibrar a imagem para conseguir entregar um melhor resultado. Eu acho que a gente consegue sim calibrar e obter um resultado melhor ainda com o Trundle, assim como nos outros projetores, mas a imagem original que ele nos entrega já é muito boa também. Antes de continuar falando sobre o que eu gostei ou o que eu não gostei desse projetor, porque teve algumas coisas que eu acho que já vale comentar para vocês ainda nesse vídeo de primeiras impressões, vamos falar um pouquinho mais do sistema operacional que já vem nesse projetor. Como a gente consegue ver, esse aqui é um projetor que não tem um sistema tão completo, por exemplo, não tem o Android, onde vai ter aplicativos como YouTube, Netflix já instalado, mas a gente tem um sistema que a gente consegue mexer aqui para ter acesso a alguns recursos. Por exemplo, ele tem espelhamento de tela tanto do iPhone quanto para Android, então se você tiver lá no seu celular, você consegue mandar um vídeo do YouTube diretamente para o projetor, então é um recurso bem legal. Então aqui a gente está testando o espelhamento de tela com um celular Android, no caso um Samsung Galaxy, que vocês conseguem ver que a transmissão é bem fluida para o projetor, então você consegue sim assistir vídeos do YouTube, por exemplo, do seu celular, enviar sem fio para o projetor, o que é um recurso bem legal, funciona muito bem, é bem fluido e as imagens não perdem muita qualidade em relação a imagem original ali que o projetor consegue nos entregar, porque como a gente está fazendo um espelhamento, né, enviando o vídeo sem fio para o projetor entregar essa imagem na sua tela, normalmente tem uma perca de qualidade, dá alguns engasgos e pelo menos aqui no Trundle TD97 funcionou muito bem esse espelhamento. Outro recurso que ele já tem aqui é a parte de escritório, que é um leitor de pacote Office já instalado, então eu coloquei um pendrive aqui com alguns arquivos, ó, e esse aqui é um arquivo de PowerPoint, mas também serve para outros arquivos, outros formatos, né? Como por exemplo PDF, ele também já consegue ler. Ó, ele está carregando aqui. Ele veio para essa tela aí que dá a opção de eu colocar aqui a reprodução automática, né? De ele passando os slides sozinhos ou o manual. Vamos botar aqui no manual só para mostrar para vocês. Ó, e esse é um slide que eu tenho aqui. Ó, como a gente consegue ver, ó, cliquei para o lado, já passou para o próximo slide. Vou clicar para o lado de novo. Ó, tem algumas informações do canal, mas é só um PowerPoint para exemplificar para vocês o recurso que esse projetor já tem, ó. Então passei de slide de novo, inclusive ela está passando ali o slide do nosso grupo de promoções. Para quem ainda não conhece, a gente tem um grupo de promoções no WhatsApp e no Telegram, onde a gente divulga diversas ofertas, como ofertas de projetores, TVs, celulares, notebooks, vários produtos pelo WhatsApp e Telegram. Então vou deixar o link para vocês aqui na descrição, se alguém quiser entrar. Inclusive, ó, vou passar aqui de slide. Ó, o slide aqui de algumas pessoas que mandaram feedbacks pra gente
que viram alguma promoção lá no nosso grupo do WhatsApp e mandaram pra gente quando o produto chegou, algum feedback. Ó, e aí eu cheguei no final do arquivo. Então vamos sair aqui, voltar lá para a tela inicial. Aqui no menu principal a gente também pode ver aqui em cima, ó, que tem as configurações desse projetor, que eu acho que é legal mostrar. Ó, ele tem conexão Wi-Fi, que é para a gente usar o espelhamento através da rede 5 GHz. E como vocês viram, o espelhamento funciona muito bem quando o projetor tem o recurso de espelhamento 5 GHz. Alguns projetores mais baratos têm o espelhamento em Wi-Fi normal, né, Wi-Fi 2.4, e normalmente não fica tão fluido. Então é legal que esse projetor já tem. Ó, outros recursos que ele tem aqui, por exemplo, é o zoom digital, ó, que a gente consegue, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, diminuir a imagem, ó, diminuiu bastante para 50% da imagem original, ou a gente consegue aqui voltar para a imagem original no tamanho máximo. Isso é bem legal quando você quer diminuir o tamanho da projeção e não consegue aproximar ou afastar o projetor mais da parede. Então a gente consegue ajustar isso digitalmente através aqui do sistema, o que é bem legal. Ele também tem aqui o Keystone trapézio de 4 pontos, como eu comentei, né? Ele tem tanto o físico lá na roletinha, mas ele também tem aqui, ó, a gente consegue ajustar a imagem para ficar certinha dependendo do ângulo que você tenha que deixar o projetor em relação à parede. Ó, esse é um Keystone que a gente tem. Ele tem o físico também, mas ele também tem um outro modelo aqui, ó, que é o de 4 cantos, que permite a gente ajustar individualmente cada um dos lados da projeção. Ó. Então vamos voltar aqui e deixar a imagem certinha pra gente, mas é um recurso bem legal. Se o projetor não ficar bem reto na parede, a gente consegue ajustar, ou você tem que colocar a imagem projetada mais pro alto, por exemplo, a gente consegue deixar ela certinha na sua tela através desse recurso. Além disso, tem o Bluetooth, eu ainda não testei, mas ele serve para você conectar algum dispositivo como uma caixinha de som externo para melhorar a qualidade do som do projetor. Voltando agora para as imagens do projetor, para vocês terem mais uma ideia em relação à qualidade de imagem que o Trandel TD97 consegue nos entregar. Vocês conseguem ver ali mais algumas cenas onde a gente consegue ver que o projetor consegue sim fazer um trabalho excelente, principalmente pensando na sua faixa de preço. Eu acho que vale comentar que eu estou usando um dispositivo que é o Amazon Fire TV Stick conectado no HDMI do projetor, porque o projetor não tem YouTube e Netflix instalado de fábrica, né? Ele não tem um sistema operacional Android, então até fica a dica, se você quiser comprar esse projetor, às vezes vale a pena comprar esse dispositivo que você consegue um sistema operacional que funciona muito bem para o seu projetor e o custo é bem acessível desses dispositivos da Amazon. Até vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Acho que vale comentar, agora passou algumas cenas ali um pouco mais escuras, com alguns tons de preto. Para falar sobre o preto do projetor, a gente consegue ver que ele consegue sim entregar boas cenas, mesmo em cenas mais escuras. A única coisa que eu acho que vale comentar sobre isso é que, embora ele consiga fazer um bom nível de preto, eu percebi que ele não tem um preto tão uniforme pela tela toda. Então tem alguns lugares da tela que, quando uma cena é totalmente preta, por exemplo, a gente consegue ver que algumas partes ficam mais acinzentadas e outras partes ficam mais escuras. Mas quando a gente está assistindo um conteúdo, como por exemplo agora, ó, vocês viram que aparece uma cena escura ali, ó, atrás do hambúrguer, o preto consegue sim ser um preto muito bom, principalmente para sua faixa de preço. Como eu falei um pouco antes no vídeo, para ter certeza de que essas imagens que a gente está vendo aqui realmente eram boas imagens, de que realmente ele estava conseguindo entregar imagens com uma qualidade muito boa pra gente, eu resolvi ligar o Trandel já rapidamente no lado de alguns outros projetores, e eu liguei ele no lado do Lenovo L5. Quem acompanha aqui no canal sabe que atualmente ele é o melhor projetor custo-benefício nessa faixa de R$1.000, R$1.500, entre os projetores que a gente testou, é o que teve o melhor resultado. E como vocês conseguem ver, ele consegue sim ser um projetor com uma imagem bem parecida, bem similar. Ele consegue bater de frente com o projetor que atualmente tinha o melhor custo-benefício, que é o Lenovo L5, dessas imagens que vocês estão vendo à direita. Inclusive, a minha sensação é que se a gente ligar os dois projetores, o Trandel e o Lenovo lado a lado, não mexer em nenhuma configuração de imagem, o Trandel vai conseguir entregar imagens mais bonitas na maioria das cenas. Mas quem acompanhou o vídeo do Lenovo L5 sabe que se a gente mexe lá nas calibrações de imagem do L5, a gente consegue ter um resultado melhor, e aí eu acho que os dois projetores conseguiriam ter um resultado bem parecido. Ainda não dá para dizer qual vai ser o melhor projetor custo-benefício entre os dois, mas eu acredito que realmente vai ficar entre primeiro e segundo lugar para esses dois projetores. Eu só não sei qual vai ficar em cima,
Para isso a gente teria que testar mais esse projetor para ter certeza, mas de uma forma geral, se você comprar tanto o Lenovo L5 quanto o Trundle TD97, que é essa versão desse vídeo aqui, eu acho que você vai ficar muito satisfeito, porque são dois projetores que conseguem entregar uma imagem muito boa por um preço mais acessível. Sobre o Trundle, eu lembrei mais uma coisa que eu acho legal comentar para vocês, que é em relação ao som que o projetor consegue nos entregar. Ele consegue entregar um som que é bom, só que não é muito alto. Ele tem aquele alto-falante que é apenas na parte de trás do projetor, é um alto-falante pequenininho, então o volume não é tão alto, mas pelo menos quando a gente bota lá nos volumes mais altos, ele não distorce, o que é algo positivo para ele. Lembrando que o link para você dar uma olhadinha no preço desse projetor vai estar aqui na descrição do vídeo. Acho que vale comentar que esse projetor existe em 3 versões diferentes, e a versão que está à venda no momento é a versão com espelhamento de tela. Ele tem uma versão que é mais básica, que não tem o espelhamento de tela e perde alguns recursos, como por exemplo o Keystone de 4 pontos digital. E ele também tem uma versão que provavelmente em algum momento vai aparecer lá à venda, que é com o sistema operacional Android de fábrica. No momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos lá na loja de onde a gente trouxe esse projetor, só tem a versão com espelhamento, mas futuramente, se vier, existe sim uma versão mais cara e uma mais barata, que ela é vendida pela Trundle. Mas de forma geral, acho que essa versão com espelhamento realmente é a que tem o melhor custo-benefício entre esses 3 modelos do Trundle TD97, porque a versão mais básica, além de perder o espelhamento de tela, vai perder recursos importantes como o Keystone de 4 pontos digital, e a versão mais cara com Android provavelmente vai ser mais cara, e o sistema operacional Android nesses projetores dessa faixa de preço normalmente não funcionam tão bem, não tem, por exemplo, o Netflix oficial, então a gente perde um pouco de qualidade acessando aplicativos diretamente pelo sistema Android do projetor. Então acho que a melhor opção realmente é essa versão com espelhamento de tela 5 GHz, e aí se você quiser conectar algum dispositivo, se você ainda não tiver, compra um Amazon Fire TV Stick que custa aí na faixa de 200, 300 reais e vai te dar um sistema operacional muito bom, com a imagem na qualidade máxima possível que esse projetor consegue te entregar. Uma última coisa que eu acho legal já comentar para vocês nesse vídeo de primeiras impressões, antes de passar para uma conclusão falando se eu gostei ou não do projetor, é que eu identifiquei uma situação nesse projetor. Quando a gente trouxe esse projetor, eu identifiquei lá no site da loja, inclusive lembrando que eu vou deixar o link da loja que está vendendo esse projetor aqui na descrição do vídeo. Lá no site falava que esse projetor era Full HD, com suporte a conteúdos em 4K, e pelo menos no momento atual, quando eu testei aqui com o Fire TV 4K, ele não reconheceu, ele reconhece apenas o Full HD 1080p. Ó, como vocês estão vendo agora, ele só reconhece o 1080p 60 Hz, então ele não reconhece o suporte a 4K. Eu não sei até que ponto isso faria grande diferença para você, até porque o projetor realmente é apenas Full HD nativo, ele não é um projetor 4K nativo, mas lá no site fala que ele tem esse suporte a conteúdos 4K, e quando a gente testou o projetor aqui, ele não mostrou esse suporte. De forma geral, eu gostei bastante do projetor, me surpreendeu bastante. Ele consegue entregar imagens fluidas, bom foco, cores muito boas, e ele vai brigar ali pela primeira posição ou no máximo segunda posição ali de projetor de melhor custo-benefício que a gente já testou até o momento aqui no canal, dentro dos modelos, é claro, que ainda tem disponível à venda, né? Brigando ali com o Lenovo L5, a gente vai precisar testar mais ele aqui no canal para dizer qual realmente seria a melhor opção custo-benefício entre os dois. Mas se você viu esse projetor, está interessado nele, eu acredito que sim, é uma ótima opção, mesmo que o Lenovo futuramente se mostre um pouquinho melhor, ou o Trundle um pouquinho melhor, a diferença eu acho que vai ser bem acirrada e os dois projetores provavelmente iriam te agradar bastante. Também vale comentar que o Lenovo é um projetor mais caro que o Trundle, né? Então ele é um projetor mais barato, que bate de igual para igual lá com o Lenovo, podendo talvez ser melhor em algumas cenas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse projetor, que testes, que vídeos que vocês querem que a gente traga com ele aqui no canal ainda. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!